Olá! Em 99, a internet já era uma realidade. Entre quem tinha acesso a algum ponto, a algum computador, desde o trabalho, e quem já começava a poder conseguir contratar um serviço dos servidores que já começavam a fornecer através de discagem, através de acesso pelo telefone à internet. Em 99 já era possível você consultar empresas que tinham sites, já haviam portais de informação, e-mail. Eu, na altura, estava já numa redação e podia acessar sites para fazer pesquisas, já havia buscadores, já havia ICQ ou ICQ, eu já tinha experimentado o Mirk. Os chats do UOL, principalmente, as salas de chat famosas, salas de chat do UOL. E, portanto, quando eu fui contratado para ir trabalhar em Barcelona, num estúdio, como membro de uma equipe que ia fazer consultoria para o grupo Luz ao Mundo de Portugal, eu já aterrissei trabalhando numa mesa com um computador, que no caso era um Macintosh, que havia acesso à internet direto do ponto onde eu trabalhava. Isso na altura era muito raro. Na verdade, a infoinclusão ela ainda não foi totalmente bem percebida, talvez até por uma questão semântica. Ou seja, infoinclusão não é a mesma coisa que inclusão pela informática. Não importava se você era de Ipanema ou de Bangu, se você era de Vila Madalena ou de Santana. A inclusão pela internet foi uma coisa tão poderosa e gradativa que quem estava conectado já em 98, 99 foram os pioneiros na internet no Brasil. Então, quando eu cheguei na estação de trabalho em Barcelona, eu trazia comigo na bagagem uma curiosidade. Eu tenho um sobrenome ainda que oculto, Malvar. Eu vou ter que explicar isso para a gente se entender nesse storytelling. Malvar é o sobrenome por parte da família da minha mãe, o sobrenome materno, que o meu avô, que é espanhol, trouxe quando veio para o Brasil em meados do século XX, na altura durante o início da Guerra Mundial, Primeira Guerra, naquela imigração que houve. E isto era a única informação que eu tinha desse sobrenome, Malvar, que ele era de origem espanhola. E que, na verdade, ele nem faz parte da composição do meu nome completo, oficial, por uma questão de cartório, ou seja, na altura, os cartórios no Brasil eram muito complicados para registrar nomes. Havia pessoas que conseguiam registrar nomes completamente inventados, que nunca existiram em nenhuma parte do planeta, e havia pessoas com nomes legais, sobrenomes, e que não conseguiam registrar. Isso aconteceu com a família dos meus pais. A minha mãe, ela se chamava Malvar pelo nome de família, mas na hora que foram me registrar, e registraram meu irmão que veio depois, o cartório disse que não combinava muito Malvar com o De Souza, que era o sobrenome do meu pai. Então, na altura do registro, eles perguntaram para minha mãe qual era o sobrenome da família da minha avó. E como a família da minha avó trazia dois Santos, então meu nome ficou André Renato dos Santos de Souza, mas por uma, entre aspas, falha do cartório. Então era um nome que era legítimo, mas que eu não tenho oficial. Então, quando eu cheguei lá na estação, a internet ainda era aquela novidade toda e eu podia pesquisar desde a Espanha a origem desse Malvar. Então eu levei essa curiosidade comigo. Na Espanha, propriamente dito, lá em Barcelona, eu não encontrei praticamente nada. Para não dizer que eu não encontrei nada, há um monumento no bairro gótico, o Barrio Viejo,
perto da praia, já no mar, em Barceloneta, que é um monumento que é uma estátua de um índio apontando em direção às Américas. E esse monumento ele simboliza o primeiro nativo americano que foi apresentado por Colombo quando ele voltou dos descobrimentos à corte local. Ele levou com ele um ou alguns nativos e apresentou eles na Europa, e isso é um marco que simboliza esse momento histórico. Então eu fiquei, em relação ao Malvar em si, eu fiquei à deriva. Só que, a seguir, como eu já falei em outros storytellings, eu fui trabalhar em Portugal. E lá em Portugal é que eu fui descobrir, em loco, pistas verídicas que me levaram ao significado e origem do meu sobrenome Malvar. Bom, eu estava lá em Portugal e, como eu falei outras vezes, eu rodei bastante por lá para conhecer o país. E a cidade do Porto, onde eu fiquei locado, ela é bem perto da Galícia, que é uma região da Espanha, que até, para quem conhece ou pretende conhecer, é uma região que tem mais afinidade com Portugal do que com o restante da Espanha, porque ela naquela península não, naquela Península Ibérica, naquele trecho atlântico da Península Ibérica, a Galícia está integrada territorialmente a Portugal e ela foi dividida como consequência dos casamentos entre reinos, das fusões de reinos. Mas territorialmente e culturalmente, ela tem mais proximidade com Portugal. E o meu avô tinha vindo da Espanha. Eu não sabia de onde sequer. Até que uma vez eu estava lá em Portugal, numa desses rolés, e descobri um vinho chamado Alvarinho, que era um vinho verde, fruto ou tirado de uma uva chamada Alvar. E essa pista foi fundamental para eu descobrir a origem do meu nome materno, que é essa uva Alvar, ela efetivamente tinha a ver com malvar, porque na Espanha, na altura em que a Espanha colonizou as Filipinas, lá entre a Ásia e a Oceania, um dado que eu também daqui do Brasil não tinha, historicamente, eles tiveram a mesmíssima necessidade de batizar as pessoas com nomes, sobrenomes, que fossem de cunho espanhol. Então, assim como existe o Silva na língua portuguesa, que nada mais é do que pessoas de origem de lugares silvestres. Silva tem a raiz em silvestre. Alvar tinha sido levado pelos espanhóis e acabou virando Malvar, um sobrenome nas Filipinas, na altura que eles colonizaram aquela região. E a partir desse fio de meada eu consegui pesquisar na internet esse histórico do Malvar, que veio desde as Filipinas, numa espécie de retorno à Espanha. Ele foi um sobrenome que nasceu lá e voltou para a Espanha por aculturamento, né? Assim como os colonizadores, eles colonizam, impõem a sua cultura, eles também recebem influências impostas da cultura da qual estão tendo contato. E isso foi uma investigação que eu fiz, que começou como um passatempo, que me levou a várias outras pesquisas históricas. Eu estudei a história a partir do ponto de referência da Península Ibérica, que é bastante diferente de você estudar a história nacional pelo ponto de vista do Brasil, porque aqui você estuda a história do Brasil, lá você estuda a história pelo ponto de vista dos portugueses e dos espanhóis, te agrega vários outros dados e informações
que aqui, a não ser que você se aprofunde no estudo de história, história da sociedade, história geral, história universal, história europeia, você consegue atingir. O que aconteceu com essa informação que me levou ao descobrimento do que era a origem do meu sobrenome materno, acabou despertando a curiosidade, mais fácil um pouco, pelo meu sobrenome familiar, paterno, que é o de Souza, que vem de uma história bastante acessível e conhecida, porque Souza é um nome de origem bíblica. Souza ou Sousa é um nome de uma cidadela que, na altura do apogeu do reino persa, que está registrado no livro bíblico de Esther, no Velho Testamento, era o nome do local onde estava o reino persa, que hoje em dia é até a região ali no Bahrein, onde está o Kuwait, pertencente ao Irã. E Souza, ele tem essa antiguidade já tão antiga, tão das antigas, que chega a ser ancestral para a humanidade. E ela depois migrou ali ao longo do Oriente Médio, mas entrando pelo norte, ali na região bizantina, onde é a Turquia hoje em dia, e adentrou pela Europa e foi se reflorescer, ressurgir com força de nome já perto da França. Eu descobri, por exemplo, um nobre que foi preso com o sobrenome da raiz Souza, mas ali na altura do norte de Milão, já extremo norte da Itália, quase Suíça, e depois, claro, na Espanha com Sousa e em Portugal com Souza, tanto com Z quanto com S, que veio chegar até nós, aqui nas Américas, e se tornar um nome popular. Então essa é a história que eu tenho para contar para vocês. Espero que vocês curtam. Valeu!